Vamos dizer o tema do estudo desta noite: cristãos simples, porém aprovados. Vamos falar em voz alta? Cristãos simples, porém aprovados. Doutrina 40/2024. Pastor Kim, pode passar. Vamos ler a palavra de Deus. Passe. Não foi ainda lá na... Ali, ó. Ah, sim. Não apareceu ainda ali. Coloca na tela grande. Eu acho que é porque tem que editar ali. Pronto, tá certo. Apocalipse 2, 8 ao 11. Então vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Todos, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Sente-se dizendo: fala comigo, Jesus. Quem é o servo de quem Deus se agrada? Quem é o servo de quem Deus se agrada? Para agradar a Deus, é necessário ser grande, poderoso ou famoso? Quem é o servo fiel no conceito de Deus? O que Deus tem a dizer para os servos aprovados? Então, talvez você já se fez essas perguntas, e essas perguntas serão respondidas hoje no decorrer desse estudo. Vamos adiante. Primeiro ponto que nós vamos estar refletindo. Eita, hoje está dando um probleminha aí. Vai lá. O primeiro ponto que nós vamos meditar é este: crentes pobres, atribulados, caluniados, mas aprovados. Leiamos o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo 9: conheço as tuas obras. Quando Jesus está mandando essa carta para os crentes da igreja de Esmirna, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, os teus frutos. E aí nós chegamos a observar que todo crente tem obra, né? Todo crente tem obra, tem frutos. Até porque está escrito na palavra que toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Então todo crente, ele precisa ter fruto, ter obras. Só que tem alguns que têm muitos frutos e tem outros
que tem menos frutos. E se tiver alguém que não tem fruto nenhum, foi igual a uma figueira brava, ou como diz aqui no estado do Ceará, o crente que for semelhante a um mamoeiro macho que não dá mamão, é inútil e será cortado também, né? E assim, mas tem crentes que, devido às suas limitações, o fruto é um fruto simples, certo? É um fruto simples, é um fruto, digamos assim, é um fruto que existe, mas não é um fruto em que seja abundante, mas tem fruto. Pergunta para quem está do seu lado: você está dando frutos para Deus? Todo ser humano precisa dar frutos para Deus. E o que são os frutos? São as nossas ações, as nossas obras, aquilo que a gente faz de bom para o próximo e também para Deus. Esses são os nossos frutos. Os frutos da nossa justiça, os frutos do nosso arrependimento. Tudo isso nós temos a obrigação de dar para Deus, de produzir bons frutos. Amém? Só que os crentes de Esmirna, eles tinham frutos, mas não eram frutos exuberantes, eram frutos simples. E o Senhor está escrevendo e dizendo assim: olha, eu conheço as tuas obras. Isso é sinal que os crentes ali, eles davam frutos para Deus. Porque quem não dá fruto, Deus não pode conhecer sua obra. Deus só conhece a obra de quem dá fruto, certo? Então, se o próprio Jesus está falando, eu conheço as tuas obras, então é porque aqueles crentes, eles eram produtivos na obra de Deus, eles eram ocupados, eles não se preocupavam só com a sua própria vida. Hoje muita gente vive no mundo, a estatística diz que hoje no mundo são 8 bilhões de pessoas, se não me falha a memória, 8 bilhões de pessoas. Mas dessas pessoas que chegam a este número, quantas delas estão se preocupando em dar frutos para Deus? Será que todas estão? A maioria das pessoas vivem a sua vida sem se preocupar em produzir alguma coisa para Deus. Só quem realmente vive preocupado em produzir alguma coisa para Deus é quem é servo de Deus. Quem não é servo de Deus é servo de si mesmo. Só se preocupa com a sua vida, tendo o que comer, tendo o que calçar, tendo o que vestir, tendo um dinheirinho sobrando para brincar, tá tudo de boa. Lembrar de Deus para quê? Vai, pergunte para quem está do seu lado. Lembrar de Deus para quê? Se vai tudo bem, né? Agora, geralmente as pessoas se lembram de Deus quando as coisas dão ruim. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Né? Aí as pessoas lembram de Deus. Mas os crentes de Esmirna não. O próprio Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Então, se você é uma pessoa que se preocupa de dar frutos para Deus, de fazer o que é certo, de fazer o que é bom, então pode ter certeza que Deus tem anotado a tua produtividade. Deus tem anotado, Deus está vendo o que você é. Jesus Cristo falou: aquilo que o ser humano plantar, isso ele
colherá. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Então todos os seres humanos precisam ter isso no seu coração. Se eu estou vivendo em cima dessa terra, a vida foi Deus quem me deu, a respiração foi Deus quem me deu, a saúde foi Deus quem me deu, o sucesso foi Deus quem me deu, o trabalho foi Deus quem me deu, os filhos foi Deus quem me deu, a esposa foi Deus quem me deu, o marido foi Deus quem me deu. Então, mas nós temos que ser gratos a Deus, porque tudo que nós temos é Ele que nos dá. Tá bem? Só para você ter uma ideia, o Senhor Jesus Cristo diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então tudo que nós temos é Deus que nos dá. Então nós temos a obrigação de sermos gratos a Deus, de sermos produtivos, de darmos frutos para Deus. Se você é desse tipo de gente que nunca deu fruto para Deus, então seja diferente a partir de hoje. Faça alguma coisa para Deus, mostre para Deus alguma coisa que agrade o coração dele na sua vida, porque Deus, Ele te deu o dom mais precioso que ninguém pode te dar, a vida. Aleluia. Quantas pessoas hoje dariam tudo para ter mais um dia de vida? Mas não funciona assim. Você só vai ter vida até o dia que Deus quiser que você tenha, sim ou não? Então vamos ser gratos a esse Deus. Então o Senhor, Ele diz: conheço as tuas obras, obras simples. Mas irmão, se a pessoa não tem obras exuberantes, tem obras simples, isso é sinal de reprovação? Sim ou não? É sinal de reprovação? Você faz uma obra simples, né? Mas, olha irmão, tudo que a gente faz de bom tem o seu valor. Tudo que a gente faz de bom para Deus tem o seu valor. Tudo que a gente faz de bom para o próximo tem o seu valor. Só não tem valor quando a gente não faz nada. Quando a gente não faz nada, não tem valor. Vê aquela pobre viúva, ela ia passando, né? Jesus conta, Jesus esteve ali observando as pessoas que iam colocar o seu dinheiro no templo, no cofre do templo. Aí vinha muitos ricos e colocavam um monte de dinheiro lá. Vinha outros de classe média, colocavam bastante dinheiro lá. E aquela viuvinha, só eu que não vou colocar, por que eu não vou colocar? Ela botou ali a mão no bolso, encontrou 2 moedinhas de centavos e ela foi lá e colocou. E Jesus diz assim: olha, quem foi que colocou a maior moeda, a maior oferta? Aí então o Senhor disse: olha, na verdade foi essa pobre viúva, porque os ricos colocaram ali daquilo que lhes estava sobrando, mas esta pobre viúva, ela colocou tudo que tinha, todo o seu sustento. Então, mesmo sendo 2 moedinhas de centavos, o Senhor aprovou, sim ou não? Aprovou. O Senhor aprovou. Então você que produz frutos simples também tem o seu valor. Isso não é motivo de reprovação. Muita gente gosta de apontar o dedo para o outro dizendo: fulano na igreja trabalha muito, vale muito, mas aquela pessoa que só vem varrer o chão da igreja, essa daí não vale muita coisa não. Quem foi que disse? Tudo que você fizer para Deus, Deus tem anotado. E você vai receber o seu galardão. Se você produz obras simples, não tem problema nenhum. Você
não pode ser discriminado por isto. A obra é simples, mas não é sinal de reprovação. Em seguida, diz aqui o versículo, olha, conheço as tuas obras e tribulação. Olha, irmãos, vocês já viram que tem gente que leva uma vida atribulada, sim ou não? Tem gente que leva uma vida atribulada. O que é uma vida atribulada? É uma vida cheia de problemas, cheia de desafio. Você olha para o seu amigo, aí você sempre vê ele dizendo, mas eu estou passando por uma situação tão difícil. Outro dia você passa a ver ele chorando, ou ela vê ela chorando. Então essa pessoa leva uma vida atribulada, mas mesmo assim ela está na igreja, mesmo assim ela está na casa do Senhor. Tudo está indo ruim na casa dela, ela não tem sossego, ela só tem tribulação. É filho indo preso, é filho doente, é o marido desempregado. Aquela pessoa tem uma vida atribulada, mas mesmo assim cheia de tribulação, ela está na casa de Deus, ela está ouvindo a pregação, ela está escutando o louvor, ela está adorando, e a gente escuta ela dizendo, mesmo que chorando, a gente escuta ela dizer glória a Deus e aleluia. Ela está na casa do Senhor, é atribulada, mas está sendo serva fiel. Do mesmo jeito são os homens. Tem homem também que é atribulado. Eu não tô falando do homem que é, digamos assim, que é invocado. Eu estou falando do que é atribulado, cheio de problemas, cheio de preocupação, né? Tá ali correndo para ganhar o seu pão de cada dia. Quando vem para casa não traz o suficiente, mas vem dando graças a Deus, mas vem glorificando o Senhor. Não tem nem sequer uma veste igual todo mundo tem, uma veste marrom, né, marromeno, né, para vir para a igreja, mas vem a si mesmo, está na igreja, não falta culto, está ali adorando, louvando o nome do Senhor. E aí então essa pessoa é uma pessoa atribulada, mas é uma pessoa que está servindo a Deus, é uma pessoa que está sendo fiel, não desiste da presença do Senhor, nem da casa de Deus. É uma pessoa atribulada, mas ser atribulado não é sinal de reprovação, viu? Sabe por quê? Porque Jesus ele disse assim, olha, Jesus ele disse assim, no mundo tereis aflições. Ô bicho, para sofrer é crente, ou não é? Não é não? Crente sofre. Crente sofre. Por que o crente sofre? Porque o crente tem um inimigo que muita gente não tem. Crente tem um inimigo chamado Satanás. Tudo é mais difícil para o crente, sabia? Tudo é mais difícil para o crente. Eita, pastor, eu vim aqui pensando que o negócio ia ser mais fácil. Você está dizendo que tudo é mais difícil para o crente? É verdade, tudo é mais difícil para o crente. Mas tem uma coisa, mesmo que tudo seja difícil, a vitória do crente é garantida, porque maior é o Deus dos crentes do que o inimigo que perturba, que luta contra ele. Aleluia. Por isso que o crente tem vitória. Glória a Jesus, viu? Esse é que é o segredo do crente. O segredo de crente é o Deus que ele tem na sua vida, porque nada é maior do que o Deus dos crentes. Glória a Deus. Então, aí, conheço a tua tribulação, conheço as tuas obras e a tua tribulação. Olha lá o que está escrito agora em terceiro lugar. Conheço as tuas obras, a tua tribulação e o que mais? Calma, vamos ficar na pobreza. Vamos ficar na pobreza? Glória a Deus. Olha aí, pobreza.
Meu irmão, a gente tem cada situação. Tem igreja por aí que parece que não conhece Bíblia. Tem igreja por aí que não prega a Bíblia. E o conselho que eu lhe dou é: se afaste dessas igrejas. Sabe por quê? Porque tem igrejas aí que, quando a pessoa é pobre, ele diz assim: está amaldiçoado. É ou não é? Está pobre, está amaldiçoado. Quem foi que disse? Tem igreja por aí que pergunta assim: tu é crente? Sou. Há quanto tempo? 10 anos. Tá, o que é que tu tem na vida? Eu tenho lá em casa uma mulher desdentada, uns 5 meninos com a barriga grande, uma geladeira só com água dentro. Aleluia. Vocês gostam de rir, né? Aí o outro vai dizer assim: então tu é um amaldiçoado. Amaldiçoado porque é pobre? Não, de jeito nenhum. Tem igreja por aí que bota propaganda na televisão dizendo: olha, aí bota a pessoa contando testemunho, né? Eu era um falido, não tinha nada, agora almoço dos melhores restaurantes, tenho isso, tenho aquilo, tenho um carro, tenho fazenda, agora tenho até avião a jato. Eita, meu Deus do céu. Jesus não congregou nessa igreja aí. Essa igreja aí é melhor do que a igreja que Jesus congregou. Viu? Era para o Brasil não ter mais pobre nenhum. Por quê? Porque se tem essa igreja aí, bastava todos os pobres para essa igreja que eu ficar rico. É ou não é? Sim ou não? Mas Jesus não se congrega nessa igreja. O Espírito Santo não está lá. Sabe por quê? Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu num berço de ouro. Foi ou não foi? Hã? Quando Jesus nasceu, ele nasceu num berço de ouro? Sim ou não? Não, né? Quando Jesus nasceu, ele foi colocado aonde? Num estábulo, né? E numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É aquele pedaço de madeira que coloca comida para o animal. A manjedoura. Jesus foi colocado ali. Olha aí, rapaz. E aí tem até um louvor que diz assim: tão pobrezinho nasceu em Belém, eis na lâmpada Jesus, nosso bem. Jesus nasceu em berço de ouro, foi? Foi não, né? Olha aí. Mas lá na frente nós vemos que Jesus precisa entrar na cidade de Jerusalém. Ele não tinha uma bicicleta, ele não tinha um carro, ele não tinha vamos lá, me ajude aí, um Corolla, né? Ele não tinha nada disso. Aí ele chamou um discípulo e disse assim: ei, vai ali na casa daquele homem e diz assim: o mestre está precisando da tua jumentinha emprestada. Aí o homem disse: é para o mestre? É, leva lá a jumentinha para o mestre. Aí não tinha, como é que chama aquele negócio que bota no jumentinho, que é para a pessoa? É? A sela, né? Pronto, não tinha sela. Aí o discípulo: e a jumentinha veio sem sela. Aí pegava assim as suas mantas, colocava na jumentinha. Jesus sentou em cima. Aí lá se vai Jesus, né? A jumentinha, né? E Jesus ali, sentado na jumentinha. Ia para lá, ia para cá. E um monte de gente dizendo assim, ó: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E alguém olhava, pensava que vinha uma carruagem, era Jesus numa jumentinha. Jesus, para entrar em Jerusalém, andou de jumentinha e ainda mais emprestada. E aí tem esse povo aí dizendo assim: olha lá, se tu é pobre, tu é amaldiçoado. Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó: se tu é pobre, tu é abençoado.
Aqui tu é abençoado. Na Bíblia tu é abençoado. Aleluia. Aqui tu é abençoado, na Bíblia tu é abençoado. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vê uma grande multidão vindo escutar ele, ele fica alegre. Aí ele diz assim: Pai, graças eu te dou, porque tu escondeste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e tu revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque pobre para Jesus não é amaldiçoado. Pobre para Jesus é abençoado. Ele veio para evangelizar os pobres. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus ainda diz assim: olha, bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Está vendo aí? Jesus chama de feliz os pobres de espírito. Não é só pobre, né? Não é só pobre que não tem riqueza. Pobre de espírito é aquele que não tem exaltação, não tem orgulho, certo? Então, veja bem, Jesus diz assim: olha, conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação e pobreza. Porque aqueles crentezinhos de Esmirna eram crentezinhos pobres, eram pobrezinhos. Mas como é que eles eram pobres se essa cidade era uma cidade rica? Sabe por quê? É porque tinha muita vantagem nessa cidade, mas eles queriam que aqueles crentes, né, para poder usufruir do que a cidade dava para eles, eles tinham que deixar Jesus. Aí sabe o que eles fizeram? Eles diziam assim: ó, não, a gente não quer saber dessas vantagens não, o que a gente quer mesmo é ficar com Jesus. Aleluia. O que a gente quer mesmo é servir Jesus. Conheço a tua pobreza, mas o que tem ali, ó, entre parênteses? Mas tu és rico. Porque o importante não é você ser rico na terra. Você pode até ser pobre na terra, mas o importante é você ser rico diante de Deus. Aleluia. Aqui na terra você é o quê? Rico ou pobre? E diante de Deus? Olha aí, começou a melhorar, né? Então, aqueles crentes eram simples, eram pobres, mas eram fiéis servos de Deus. Olha, uma vez um rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu guarda os mandamentos? Sim, eu já guardo todos os mandamentos. Aí Jesus colocou ele na prova. Jesus disse: pois então, olha, tu vai e vende tudo que tu tem e dá de sustento para os pobres. Aí vem pobre me servir, que tu vai ter um tesouro no céu. Aí ele baixou a cabeça e disse: vou ter que vender as minhas coisas e tal, e dar para esses infelizes, desses pobres aí. Jesus, fica aí. Aí Jesus disse o quê? Quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Olha aí, não é impossível, mas é difícil entrar um rico no reino dos céus. Você pode observar, os ricos hoje deste mundo, eles não estão aqui na igreja. Os ricos deste mundo estão hoje aonde? Estão agora aonde? No shopping. Estão aonde agora? Restaurante. Pergunta para ele se ele quer vir para cá, num bairro pobre, numa igreja pobre, ouvir a palavra de Deus. Ele vai dizer: eu não estou nem doido, eu estou aqui curtindo a vida. Só que tem uma coisa: quem quiser curtir a vida vai acabar perdendo a vida eterna, porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Glória a Deus. Nós não estamos aqui perdendo tempo não, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos investindo tempo na presença de Deus. Daqui a pouco os endinheirados vão ver que os seus dinheiros não vão servir para nada. Por quê? Porque vão ter que estar prestando conta com Deus. Mas aquele que está aqui, mesmo sendo pobre, na hora de prestar conta com Deus, o Senhor vai dizer: olha, entra bendito de meu Pai,
possui o reino, a herança, a vida eterna, porque você é digno disso. E vai dizer para os endinheirados, ó, vão tudo para o lago de fogo. Você sabia que o bicho mais traiçoeiro que existe é dinheiro? É ou não é? Tem que tomar cuidado com dinheiro. Tem que tomar cuidado com dinheiro, porque o dinheiro muda as pessoas, sim ou não? É um conselho que eu dou para os homens. Não dê um cartão de crédito com limite alto para a mulher, não. Glória a Deus. Por quê? Porque a mulher pode mudar, né? Sim ou não? Sim, é verdade. Verdade. É. Eu só estou fazendo isso, eu só estou fazendo esse pensamento, não é porque eu não concorde com isso, tá? É apenas levando vocês a uma reflexão. Você quer ver o homem fazer besteira? Não é só mulher não, homens e mulheres. Quer ver eles fazerem besteira na vida? Deixa ter dinheiro sobrando. Deixa ter dinheiro sobrando. Porque o dinheiro sobrando só vai servir para miséria. Só serve para miséria, só serve para desgraça, porque a pessoa não sabe fazer coisa boa com o dinheiro. Agora, quando você tem o suficiente, tem uma sobrinha um pouquinho, né? Mas que não dá para você sair esbanjando, sabe o que acontece? Você é mais prudente. A Bíblia diz que não gasteis o vosso dinheiro com coisas inúteis. A pessoa que tem muito dinheiro, gasta o seu dinheiro com pecado, com prazeres, com coisas que Deus não aprova. Mas o pobre não tem dinheiro para gastar, então ele economiza todo centavo que tem, né? O pobre gasta o dinheiro comprando café da manhã por menino, né? O pobre gasta dinheiro dando 50 centavos por menino comprar de balinha, é ou não é? E aí daqui a pouco, vixe, gastei o dinheiro que eu tinha no bolso, não tem mais o que fazer. Mas quem tem muito dinheiro, você já observou a vida de quem tem muito dinheiro? Como é que é? É terrível, né? Então muito cuidado. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico aonde? Diante de Deus. Glória a Jesus. Uma vez um homem muito rico numa cidade, conhecia, ele tinha como amigo um crente pobre. Aí o crente pobre chegou para ele e disse assim: olha, eu hoje tive um sonho, eu estou muito feliz. Aí o rico perguntou: mas por que você está feliz? Não, eu estou feliz porque Deus me mostrou que o homem mais rico dessa cidade vai morrer. Aí o rico ficou doido. O rico ficou trancado dentro de casa o dia todo. Não, eu não posso sair, um carro pode vir me atropelar, eu vou ficar dentro de casa. Se eu sair, eu posso bater o carro no muro, bater no outro carro, eu vou morrer. Não, eu vou ficar dentro de casa. Se trancou dentro do quarto. E aí a mulher: homem, tu não vai sair para a vida? Deus me livre, hoje eu não saio de jeito nenhum. O homem mais rico dessa cidade sou eu, e me disseram que o homem mais rico vai morrer. Aí daqui a pouco, aí chega, aí a mulher diz: olha, morreu o irmão fulano de tal, era o mais pobre. Aí o rico disse: eu pensei que era eu que ia morrer, eu sou o mais rico da cidade, quem morreu foi o mais pobre. Não, mas é porque assim, ó, o mais rico não era o que era cheio de dinheiro. O mais rico era o pobre que se tornou herdeiro do céu. Louvado seja Deus. Viu aí? É assim, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é clara. Conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. E em último lugar, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quando fala de blasfêmia, está falando de ofensa, calúnia. Aqueles crentes ali, além de ser
pobres, também eles eram caluniados, discriminados. Você já imaginou que tem gente que gosta de discriminar crente? É ou não é? Gosta de discriminar crente, pessoa pobre, né? Ixi, rapaz, tem isso demais. Gente que gosta de discriminar. Olha lá se vem aquele crente, ó, aquele doidinho ali, ó. Ah, vem aquela. Olha lá, vem aquela irmã, aquela doidinha ali, ó. É? Lá se vem aquela, né? Ela pensa que é alguma coisa, não é nada, bichinha, né? É uma doidinha daí dos crentes aí, uma doidinha dos crentes, um doidinho dos crentes. Hã? É ou não é? É sério. É sério. É o coitado do crente. É o bichinho velho do crente. Ô, rapaz, o bichinhozinho, né? É uma pessoa tão simples, o crentezinho. Ô, você tem um emprego aí para mim? Sou crente. Ô, irmãozinho, tem vaga não. Lá quero saber desse crente mal amanhado aqui. É ou não é? Calúnia, blasfêmia, discriminação. Entendeu? A gente suporta, né? A gente suporta. Se alguém disser isso com você, não fique com raiva. Se alguém disser assim, mas tu é uma pessoa desprezível, tu é um crente, uma pessoa que não serve para nada. Pastor, o que eu digo para essa pessoa? Diga assim: Jesus te ama e eu também. Diga só isso. Jesus te ama e eu também. Diga só isso, fique com raiva não, porque isso é normal, viu? Isso é normal. Jesus diz assim, olha: bem-aventurado vocês são quando alguém vos injuriar, vos perseguir e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, glória a Deus. Então nós não vamos baixar a cabeça quando alguém nos discriminar, quando alguém nos humilhar. Não, a gente vai suportar, porque isso não é sinal de reprovação diante de Deus. Não é reprovação diante de Deus. Pode ser reprovação diante dos homens, mas diante de Deus, não. Então tá, vamos passar para a segunda reflexão. Glória a Deus. Aí vamos. Passou ainda não, Gabriel? Olha para cima. Clica 2 vezes na seta para ver se vai. Dá aí um jeitinho aí, não sei o que tu vai fazer não. Não tem a seta lá? Tem a seta. Seta. Aqui, ó. Aí, vai. Passou? Passou aqui, mas não passou lá, né? Amados, o texto de Apocalipse, dá teu jeito. Ei, Juan, dá um jeito aqui para passar aqui a colhereada aqui. Então, meus amados, olha só o que a palavra de Deus diz. Agora nós vamos ver que o Senhor, Ele não reprovou os crentes de Esmirna por eles serem pobres, por eles terem obras, por eles ser, certo? O Senhor não criticou eles, o Senhor não reprovou eles, eles foram aprovados, porque para Deus o importante não é você ser rico, o importante não é você ser famoso, o importante para Deus é você ser aprovado, você tem que ser aprovado, isso que é importante para o Senhor. Apocalipse 2:10, olha aí. A vontade de Deus para quem é aprovado. Se você tem obra, mesmo que você seja pobre, atribulado, mas você está servindo a Deus, então você não está reprovado, você está aprovado. Porque o que importa não é os elogios que as pessoas do mundo lhe dão. O que importa é como Deus vê a tua vida diante dele. Isso é o que importa. Tem gente que anda correndo atrás de elogio, né?
gente que quer correr atrás de medalhas aqui na terra, mas o mais importante é como Deus vê a tua vida. Se Deus te vê como aprovado, olha lá, versículo 10: nada temas das coisas que hás de padecer. O que Deus quer para quem é aprovado? Deus quer que essa pessoa não tema, mesmo diante das tribulações, lutas, perseguições. Deus está dizendo: olha, continue, não temas as coisas que hás de padecer, não temas as coisas que você vai ter que sofrer. Não tema sofrimento. Tem gente que reclama do sofrimento. Eu estou sofrendo demais. Ninguém olha para mim. Ninguém me ajuda. Mas se lembre, o maior sofrimento foi o sofrimento de Jesus. E ele não sofreu por conta do pecado dele, que ele nunca pecou. Ele sofreu por causa do meu pecado e do seu pecado. O maior sofrimento foi o sofrimento de Cristo. A maior cruz foi a minha ou foi a dele? A maior cruz foi a dele. Porque mesmo com todo o sofrimento que eu já passei nessa vida, nunca pegaram uma cruz de madeira, colocaram nos meus ombros e nunca que eu fui pregado em cima dela. Mas ele foi. Então, olha para quem está do seu lado e diga assim: não se preocupe se você está sofrendo. O maior sofrimento foi o de Jesus, viu? O maior sofrimento foi o dele, aleluia. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não tenha medo do sofrimento, não tenha medo da luta. Você tem que fazer como diz aquele louvor: vai passando pela prova, dando glória a Deus. Jó, o teu filho morreu, bendito seja o nome do Senhor. Jó, tu não tem mais riqueza nenhuma. Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ei Jó, agora tu não tem mais saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que a qualquer momento ele vai se levantar e mudar o meu cativeiro. Glória a Deus. É assim que tem que ser, é passando pela prova e dando glória a Deus, porque a prova é só um momento, o sofrimento é só um momento. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer. Louvado seja Deus. Então é assim, é só questão de momento. Na vida do crente tem sofrimento? Tem. Mas quando passa o momento do sofrimento, vem um momento de glória, de alegria. Glória a Deus. Irmãos, é assim que Deus mostra para nós que as suas coisas funcionam. Qual é a vontade de Deus para quem é aprovado? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha aí. Deus está falando de quem? Quem é o tentador? O diabo. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Quando o Senhor falou isso aí, estava dizendo que os crentes de Esmirna iam passar por uma grande perseguição, e passaram mesmo. Essa tribulação de 10 dias, né? Essa prisão aí aconteceu. Na época dessa igreja, o imperador romano chamado Trajano, foi ele que perseguiu os crentes dessa igreja. Porque lá nessa cidade, na cidade de Esmirna, tinha um templo para o imperador, né? Um templo dedicado ao imperador, e tinha que adorar o imperador como Deus. E os crentes se recusavam a adorar ao imperador, e aí por isso foram perseguidos e mortos. Mas o que o Senhor está dizendo?
eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. O que é que o Senhor quer para aqueles que são aprovados? O Senhor quer que você seja fiel. Pode ser provado, pode ser tentado, mas seja fiel ao Senhor. Por quê? Porque se você for fiel ao Senhor, não importa se você vier a sofrer ou se você vier até mesmo morrer. Se você morrer por Jesus, se você vencer o sofrimento sendo fiel, você não perdeu nada, você pelo contrário, ganhou tudo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Sabe o que é a coroa da vida? Vida eterna. Quem quer viver aqui 100 anos? Né? Mas quem é que quer viver eternamente? 100 anos não é nada diante da vida eterna. O mais importante é a vida eterna. A vida eterna, você pode até morrer. Jesus Cristo falou assim, olha: aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensina isso: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você morrer sendo crente, tem uma promessa para você. Se você morrer sendo fiel ao Senhor, tem uma promessa para você. No dia do arrebatamento, o apóstolo Paulo diz assim, olha: nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos ser arrebatados antes dos que já morreram em Cristo. Os que já morreram em Cristo, eles vão se levantar da tumba primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, morreu um crente. Já viu que lá, quando morre uma pessoa que não é crente, o desespero é grande? É ou não é? Desespero é grande. É gente gritando, desmaiando, caindo por um lado, outro caindo por outro, outro desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, né? Por quê? Porque não tem esperança. Morreu um crente, tá lá os crentes tudo cantando e comendo bolacha e tomando café. Aí tem gente que não entende. Mas morreu ali, o pai de família morreu ali, ele era irmão. Aparrou o pessoal sem coração, não tem ninguém chorando lá. Então é tomando café e comendo bolacha e dando glória a Deus, cantando os benditos. Não é diferente, não? É ou não é? É diferente. É diferente, né? Quando morre um crente. Quando morre um crente, tem uma lágrimazinha, tem. Mas vão é cantar, né? Vão é cantar, vão comer bolacha, tomar café. Por quê? Porque a morte do crente não significa dor e sofrimento no inferno. A morte do crente significa consolo ao lado de Deus no paraíso. Louvado seja o Senhor, diz assim a Bíblia, e significa a vida eterna. É diferente. O crente sabe para onde é que vai quando morre. Sabe ou não sabe? Pergunta para quem está do seu lado: se tu morrer hoje, tu sabe para onde é que tu vai? Glória a Deus. Isso é importante, irmão. É importante a gente saber isso. Se tu morrer hoje, vai para onde? Pensa que vai lá para o cemitério? Ah, vai não. Vai para o cemitério não. Vai só o corpo, né? Então é melhor pensar nisso agora. Glória a Deus. O que é que Deus quer para o servo aprovado? Que seja fiel até a morte. Sendo fiel até a morte, vai receber o quê? A coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, leia comigo agora. O que vencer não receberá o dano. Olha para quem está do seu lado
e pergunta assim: você sabia que tem duas mortes? Eita Jesus, duas mortes, tem duas mortes. A morte que a gente conhece é aquela que a pessoa está aqui, né? Vivinha, daqui a pouco alguém diz: ó, fulano morreu. Essa é a primeira morte. Mas existe uma segunda morte. Você sabia que todas as pessoas que morrem sem Deus, elas vão ressuscitar no dia do juízo final. E aí, como elas morreram no pecado, elas vão ressuscitar para serem julgadas. E não vão ser salvas, vão ser condenadas. Aí o Senhor vai pegar essas pessoas, vai mandar os seus anjos, lançar essas pessoas no lago de fogo. Jesus fala: lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Mas você sabia que a pessoa não morre no lago de fogo? A chama do seu tormento subirá para todo sempre. Eu não inventei nada disso, está na Bíblia. Já está na Bíblia antes de eu ter nascido. Já está na Bíblia isso aí antes dos nossos bisavós, tataravós, está entendendo? Isso já está na Bíblia aí. Não foi a gente que colocou lá. Então, ainda tem a segunda morte, mas aquele que for fiel até a morte não receberá o dano da segunda morte, porque o dano da segunda morte é para aquele que morrer no pecado, mas aquele que morrer sendo fiel servo de Deus vai ser livre desta segunda morte e vai receber a coroa da vida. Glória a Deus. O que você quer? Coroa da vida ou lago de fogo? Irmãos, isso aqui é coisa que está na palavra. Tudo que Deus diz na palavra acontece. Tem gente que gosta de querer se desfazer da Bíblia. Viu? Cadê as horas? Cadê o meu relógio? Não estou vendo a hora. 9 horas? Certo, estamos nos encaminhando para terminar. Olha só. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: acho bom você acreditar na Bíblia. Porque o que a Bíblia fala é verdade. Você quer ver? Eu vou dizer algumas coisas que a Bíblia já fala antes de Cristo e que está acontecendo agora, certo? Preste atenção aí. Coisas que estão na Bíblia antes de Cristo nascer e que estão se cumprindo agora. Pronto. Lá no Antigo Testamento, antes de Cristo nascer, estava escrito assim, ó: e a ciência se multiplicará. Que tal? Como é que está a ciência hoje? Como é que está a ciência hoje? Viu? Tá vendo como que a Bíblia fala é verdade? Um profeta, lá no passado, ele teve uma visão. Ele disse assim, olha, lá no passado, antes de Cristo, como é que eram os carros naquela época? Como é que eram os carros? Puxados a cavalos, certo? Carros puxados a cavalo. O profeta, ele diz assim, ó: e vi os carros velozes como um raio e também como tochas de fogo. Como é que são os carros de hoje? Vê um carro na BR aí, a mais de 200 quilômetros. Passa como um relâmpago. Tem gente que diz assim, ó, passou feito um bombom, né? Tá, e o farol? Que naquela época não existia. Tá vendo como que a Bíblia diz? É verdade? Certo? O próprio Jesus, ele falou, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares.
ouvireis de guerras e de rumores de guerras, filhos matando seus pais, pais matando os seus filhos, irmão matando o irmão. E aí? Está acontecendo ou não está? O que a Bíblia fala é verdade ou não é? Então por que você não crê na Bíblia? Por que você não acredita na Bíblia? Acredite na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, já tinha sido eliminada da terra. Você sabe quantos reis tentaram acabar com a Bíblia? Um monte de reis já tentaram acabar com a Bíblia. Reis envenenavam as páginas da Bíblia, porque quando os crentes iam ler a Bíblia, quando vão ler a Bíblia, eles fazem assim, ó, passa a mão na Bíblia e faz assim, ó, botava o veneno nas páginas da Bíblia, aí morria o crente envenenado. Aí disse, viu, quem lê esse livro é amaldiçoado, morreu. Para as pessoas não lerem a Bíblia. A Bíblia hoje, você pode ter ela no celular. Você também hoje tem a Bíblia no papel. Mas antes da Bíblia vir para o celular e vir para o papel, a Bíblia, ela era escrita no couro de animal. Era chamado de papiro, rolo, certo? E antes a Bíblia era escrita em papiro, uma planta que a gente desenrola e ela vira uma folha, e ali então se escrevia a Bíblia no papiro. Antes do papiro, a Bíblia era escrita em tablete de cera, de barro, de cerâmica. Só para levar o livro do profeta Isaías precisava de 45 camelos. Hoje a gente anda com a Bíblia toda dentro do celular para todo canto. Ninguém acabou com a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Deus quer que você conheça a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. É Deus dizendo que Ele foi quem nos deu vida e Ele vai pedir conta. Então acredite na Bíblia. Glória a Deus. Então aí está a palavra para você. Vamos ficar de pé. Pode passar. Conclusão. Não, ainda não. Mesmo sendo simples, leia comigo isso aqui. Vá, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3. Mesmo sendo simples, pobre ou pequeno, se anime, isso não é sinal de desaprovação diante de Deus. Busque agradar a Deus na sua vida. O outro, não se imobilize por causa das suas falhas ou defeitos. Procure se aperfeiçoar e jamais pare. Continue se esforçando para ser um servo aprovado. Quem quer ir com ele? Te prepara, Jesus está voltando. Então, tome sua decisão de servir a Deus. Se não serve, tome sua decisão de servir a Deus. Se já serviu e parou, volte hoje.